Bom, eu sou Railson Costa e esse canal se propõe a falar um pouquinho sobre as áreas de humanas, especialmente a literatura, e a partir da literatura uma análise da sociedade como um todo. Bom, para que vocês conheçam um pouquinho da proposta desse canal, vou falar um pouquinho para vocês sobre a ideia de discussão que vai nortear essa nossa proposta aqui, que é justamente de tentar trazer para um âmbito discursivo algumas temáticas sociais, temáticas que são relativamente pautadas no nosso cotidiano, que fazem com que o ser humano reflita. Então, vamos falar sobre ideias do tipo como preconceito, vamos falar um pouquinho sobre a ideologia de poder, vamos falar um pouquinho sobre como nós podemos compreender a sociedade partindo de uma crítica literária, que isso é muito importante, fantástico para hoje, um mundo principalmente conturbado, e a literatura ela vai conseguir abarcar toda essa gama de informações, ou pelo menos parte dela, fazendo com que a gente procure outros viés de entendimento, para poder assim fazermos um juízo de valor muito melhor sobre o nosso sistema social, nosso sistema político, nosso sistema como um todo, tá bom? Mas talvez vocês podem estar se perguntando, mas o que é a literatura de verdade? A que a literatura ela se propõe a discutir? Bem, a literatura, pessoal, independentemente de uma leitura voltada, entretenimento, a ideia do prazer de ler, uma leitura onde a pessoa ela se deleita em poesias, em romances, em crônicas, contos, ela é uma forma de denúncia. E a literatura ela ajuda a gente a fazer uma reflexão um pouquinho sobre o sistema do mundo, o sistema em que a gente se insere, e a compreender um pouco da visão de tempo e a visão de espaço que as pessoas elas têm, né, sobre o seu redor. Enfim, eu garanto para vocês que vai ser uma discussão muito interessante. Vocês depois podem comentar aqui, colocar propostas de leituras, propostas de análises de algumas obras que vocês queiram discutir. Algum ponto importante em determinadas obras que são muito relevantes para uma discussão atual, levando em conta esse mundo em que nós estamos vivendo. E aí nós vamos discutir um pouquinho, conversar bastante com vocês aqui. Será o nosso meio de comunicação utilizado. O que me motivou a criar esse canal e disponibilizar algumas leituras minhas, algumas interpretações, alguns juízos de valor que eu tenho, justamente foi um incentivo de alguns colegas, amigos, colegas de profissão, inclusive colegas que estão constantemente no meu dia a dia, que me incentivaram a resolver produzir isso. O objetivo aqui é puramente apenas de expandir, de alargar, de incentivar as pessoas a fazerem uma leitura muito mais crítica e reflexiva da literatura, não apenas como um meio de deleite, mas também como um meio de aprendizado e de visão de mundo, né? Bom, se a gente for observar, toda a sociedade ela está alicerçada dentro da sua literatura. Qual é a nação que não fala dos seus heróis? Qual é a nação que não vai falar dos seus povos, né, que ali residem? Então é importante a gente tentar entender um pouquinho e compreender como é que está essa relação da sociedade com a arte e com a vida cotidiana. Isso é muito importante. Então, algumas análises serão feitas de uma maneira bem criteriosa, de uma maneira bem direta, de uma maneira também bem imparcial, para que a gente possa então deixar aí um juízo de valor e cada um interpretar da sua melhor maneira e utilizar isso no seu dia a dia da melhor forma, ok? Só a título de curiosidade para vocês, nós vamos ter a nossa próxima análise aqui no nosso canal de um livro muito interessante, um livro que fascina muito a todos que leem essa obra, que é um pouquinho sobre a obra Frankenstein. Para quem não conhece essa obra Frankenstein, da escritora Mary Shelley, uma britânica, ela cria esse livro, né, através de uma competição que aconteceu, e ela resolveu então criar um conto de terror. Mas o que fascina é justamente essa crítica que ela coloca dentro dessa lógica discursiva literária dela,
justamente que o monstro não é tão monstro como a gente pensa. E os alunos, pessoas que leem essas obras, amigos que leem, elas se surpreendem muito. Até porque a mídia colocou a literatura como se fosse um reflexo de obras cinematográficas, e o que não é verdade. Os filmes já produzidos, todos eles têm um viés totalmente diferente da proposta que a literatura ela traz. E isso muitas vezes faz com que as pessoas elas passem a olhar o livro com o olhar do cinema. E não é bem assim. Então vale a pena ler essa obra, vai ser feito aqui a análise completinha de toda essa temática, de toda essa discussão que foi colocada. E você vai ter interesse sim de ler essa obra, uma obra, acho que é um dos romances mais fascinantes que eu já li durante toda a minha vida, a minha trajetória de leitor. É uma obra que você vai gostar de conhecer também, vai gostar de ler, uma leitura envolvente, uma leitura que faz com que você se coloque no lugar de algumas personagens que ali estão dispostas e entender, né, o outro olhar, o outro ângulo de outro personagem, que não é sempre o do personagem principal ou do bonzinho, né, do mocinho, mas também muitas vezes daquele que aparentemente é o que é colocado à margem da sociedade, o que é colocado então em exclusão. Mas é uma obra muito bacana que nós vamos analisar direitinho. E dentre elas teremos outras também que irá com certeza chamar a sua atenção para fazer bastante leituras interessantes, ok? Então a gente aguarda você aqui, assina então o nosso canal, coloca aí o dispositivo do sininho para você não perder nenhuma notificação e a gente espera que você venha a gostar. Esse vídeo é só um vídeo de apresentação e logo logo nós teremos outros que irão trazer uma análise bem bacana para você curtir aí e aprender junto com a gente, e a gente aprender junto com você, e assim a gente constrói um lugar de conhecimento melhor. Então, gente, muito bom, muito obrigado.